Bom, agora vamos conhecer um pouco mais sobre memória humana, sobre concentração. Nós vamos falar de problemas de memória. Eu tenho percebido que nos cursos de memorização, cada vez mais os jovens frequentam esse curso em busca de uma melhor memória, mais concentração. E se você observar na literatura científica, problema de memória é algo assim inadmissível para um jovem, né? Se você pensar bem, poxa, um jovem com problemas de memória é meio estranho. Se você pensar em problemas de memória, nós teremos o mal de Alzheimer como um grande problema de memória, porque é uma doença neurodegenerativa que ainda não tem cura, os cientistas estão em busca da cura para essa doença. A amnésia seria um outro problema de memória. A amnésia é uma perda de memória. A perda de memória é ou temporária, ou permanente, ou total, ou parcial, depende da causa, né? Uma pancada, uma queda, um choque, o uso de álcool, o uso abusivo de álcool pode prejudicar a memória, o uso de drogas, nem se fale, né? Então é bom evitar esse tipo de contato. O choque emocional também pode causar amnésia, assim como situações nas quais você não teria lógica, né? Mas acontece, por exemplo, um choque térmico, né? Uma pessoa sai de um vapor muito quente, de uma sauna, e imediatamente já entra numa ducha gelada. Ela literalmente entra numa fria porque já existem relatos de perda de memória devido ao choque térmico. Então é bom que saia do vapor, espere um pouquinho e depois entre numa ducha, não tão gelada de preferência, tá certo? Amnésia, mal de Alzheimer. O lapso de memória, os brancos na memória é um outro problema que nós temos com frequência, tá certo? Agora, este nós temos com frequência por quê? Porque esse acomete todas as pessoas. Desde a criança, o jovem, o adulto, o idoso, o lapso de memória é uma espécie de perda temporária de memória. A pessoa perdeu a memória ou por um estado fisiológico, né, por não ter se alimentado, por exemplo, não ter dormido, estar cansada, ou tem um lapso de memória devido, como ocorre com a maioria, devido a um nervosismo, uma ansiedade, um estresse. Por exemplo, o branco na memória na hora de uma prova. O estudante ele se preparou o mês inteiro, estudou toda a matéria, ele sabia toda a matéria. Chega na hora da prova, ele fica nervoso, ele encara a prova como um grande desafio e não deveria ser assim. Naquele nervosismo, naquela ansiedade, naquele estresse, ele acaba tendo seus bloqueios. Ele não consegue lembrar do conteúdo que estudou e sabia na casa dele. Tem o branco na memória, não tem um bom desempenho, e ele desiste da prova e acontece aquele fenômeno estranho. Quando ele coloca o pé fora da sala, o que acontece? Lembra de tudo. Quer dizer, ele tinha informação, ele conhecia a informação, mas ele não tinha acesso àquela informação. Esse é o branco na memória. Numa entrevista para o emprego, veja quantos prejuízos pode causar. Numa entrevista para um emprego, por exemplo, numa conversa que você tem com alguém, numa aula que você esteja ministrando, num seminário em sala de aula, e mesmo numa conversa. Sabe, você tenta lembrar o nome daquela atriz, sabe aquele filme, lembra do nome daquela rua, como que é mesmo? Esse parece que é contagioso, que a outra pessoa também fica tentando lembrar e não consegue. E aí quando os dois relaxam, ou quando vocês desistem daquele tipo de assunto, você lembra da informação. Tá certo? Então esses são os 3 problemas de memória mais frequentes, tá? Então você pensa, poxa, mas eu não tenho mal de Alzheimer, eu não tenho amnésia e também não tenho tantos lapsos de memória assim. Mas agora eu sinto que existe alguma coisa errada, porque eu leio um texto, já não lembro do que li. Eu converso com uma pessoa, eu ouço o nome dessa pessoa, daí a pouco eu já não lembro mais do nome dela. Ou mesmo eu ouço um número de telefone, não consigo lembrar deste número. O que está acontecendo comigo? Deve ter alguma coisa errada. E na verdade tem, pessoal. Tem. É que o mundo, ele está mudando. O mundo hoje é um mundo moderno, um mundo onde nós temos muita informação, chegando por todos os meios, por todos os veículos, pelo telefone, você recebe pelo rádio, pela internet, pela televisão, jornais, revistas. Então, muita informação para pouco tempo. Pior, quando eu não sei lidar com informação, eu fico angustiado. Quantos aqui não assinam uma revista, 1 ou 2 revistas, a revista chega na tua casa toda semana, você não dá tempo de ler, fica ali no plástico, você promete para si mesmo, olha, eu vou ler essa revista, deixa aqui. Agora vai passando o tempo, vai acumulando a revista, você compra um livro, você compra um DVD, então eu vou assumindo compromisso com informações,
que eu não terei tempo de processar. Isso vai me dando uma ansiedade, uma certa angústia, tá? E nessa angústia, na condição de leigo, eu acabo colocando a culpa na memória. Então, é claro que o mundo hoje, esse mundo de muita tecnologia, tá? Você tem que fazer a sua escolha. A tecnologia na tua vida representaria prisão ou liberdade? Olha, hoje nós temos muitas opções de tecnologia e muitas dessas opções drenam aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo. Tempo, ele é escasso. O volume de informações aumenta cada vez mais. Então, o que acontece? Estima-se que hoje uma pessoa que tem a televisão, internet em casa, telefone celular, DVD, câmera digital, ela perca em média 24 horas por semana atrás de informações que não acrescentam em nada em suas vidas. 24 horas por semana, 4 dias por mês, 48 dias por ano atrás de coisas que não acrescentam. E por que nós temos essa angústia? Porque se eu fico me entretendo com coisas que não acrescentam, outras prioridades eu não terei tempo, como o meu estudo, a minha família, o meu trabalho. Então acaba ficando essa confusão mental. Então, claro que a tecnologia deveria libertar, tá? Deveria criar tempo livre. Para algumas pessoas não é isso que acontece. Quer ver um exemplo? Em muitos trabalhos que eu realizo, salas com 300, 400 pessoas, eu peço para levantar o braço quem não tem telefone celular. Uma ou duas pessoas levantam dizendo que não tem telefone celular, ou às vezes ninguém. Todo mundo tem seu aparelhinho. Então eu pergunto, poxa vida, quem aqui, quando não tinha a memória, a agenda de bolso, né? Quando você não tinha isso, você sabia o telefone de uma pizzaria, o telefone de uma empresa, tá certo? Agora, para construir uma memória consistente, você tem que verificar se não tem inimigos na tua memória. Porque, como eu já disse, a memória, no primeiro plano, a memória ela é perfeita. Nós, às vezes, atrapalhamos o trabalho da nossa memória. Quem são os inimigos da memória hoje em dia? Estresse. Estresse é o inimigo da memória? O que vocês acham? É um grande inimigo. Sabe por quê? Tem gente que entra às 8 da manhã no trabalho, às 8h02 já está estressada. E tem aqueles que nem chegaram no serviço, 15 para as 8 já está de cabeça quente. Lá no trânsito ficou aborrecido com alguma coisa. E veja, estresse, estou estressado, né? A primeira coisa que eu perco é a condição de memorizar. Aliás, tem só estresse? Não. Estresse, ansiedade, depressão, preocupação, irritação, medo são inimigos da memória. E fazem a gente sentir alguns sintomas. Vejam só, sintomas de quem vive no limite. Primeira coisa, falta de concentração. Se eu estressei às 8h10 da manhã, às 8h10 da manhã já não terei concentração. E junto com a falta de concentração, eu terei dificuldade em memorizar o que estou aprendendo. Tá? E também sentirei dificuldade em lembrar, quer dizer, tem os meus lapsos de memória, que são os famosos brancos. E veja, não consigo memorizar, não consigo lembrar, não consigo me concentrar em nada. Os três sintomas juntos fazem a minha cabeça ficar parecendo com um caminhão atolado na lama. Quer dizer, patina, queima combustível, desgaste do motor, quer dizer, ele não sai do lugar. Quer dizer, os três sintomas juntos fazem eu sentir uma fadiga mental, um cansaço mental. E quando a sua mente cansa, ela fica preguiçosa. Quer dizer, fadiga mental implica em preguiça mental. E o ápice de tudo isso seria uma sonolência, um sono inexplicável. Aquele bocejo constante, isso às 8h30 da manhã. Até uma brincadeira, às vezes a pessoa estaria abrindo a boca, está bocejando constantemente, o colega do trabalho olha e diz assim, olha, você tem que ir numa benzedeira, porque você está com quebrante. Isso é mal olhado, e na verdade aquilo é um dos sintomas do estresse, da ansiedade, da depressão, tá certo? Agora existem problemas de ordem física também. Por exemplo, uma pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física, sente tudo isso, é a pessoa sedentária. Ela prejudica a memória por causa do sedentarismo. Não tem uma boa oxigenação, não tem uma boa circulação. A pessoa que não se alimenta corretamente, a pessoa que não come nada. Aliás, tem gente que às vezes que não toma café da manhã, né? Sai de casa. Gente, se eu sair de casa pela manhã sem tomar o meu café, qual foi minha última refeição?
Foi jantar. Qual será a próxima? O almoço, quer dizer, do jantar do dia anterior até a hora do almoço, quantas horas fiquei sem ingerir nada? Nada nutritivo, sadio, vitaminas. Então, às vezes, a pessoa que não se alimenta, ela se sente mal, ela não tem pique, não tem empolgação. Imagine você viajando com um carro muito potente, você está viajando a 180 por hora numa estrada. De repente, o tanque da reserva, o tanque da gasolina entra na reserva. E logo adiante vem uma placa escrita assim, próximo posto de combustível, a 60 quilômetros. E aí? Se você fosse o motorista, qual seria a sua primeira atitude? Você vai tirar o pé do acelerador, não é isso? Você vai desacelerar. Está a 180, você vai jogar para uns 80, não é isso? Na subida eu acelero de leve, na descida solto na banguela. Na subida acelero e desengato, ponto morto. E, gente, eu estava conversando, estava fazendo tudo. Quando entrou na reserva o tanque, eu fiquei paralisado. Eu não consigo fazer mais nada que não seja olhar para o ponteiro de combustível e rezar para que consiga chegar no meu destino. E você sabia que uma pessoa, quando sai de casa pela manhã sem se alimentar direito, é exatamente assim que ela sai? Então nós temos que tomar cuidado. Existe, por exemplo, uma pessoa que não bebe água. Tem gente que passa o dia inteirinho sem beber água. Poxa, mas qual a relação da água com a memória? A água, ela melhora os estímulos elétricos e as reações químicas do cérebro. Então a água nós temos que tomar constantemente. E melhora a memória por causa disso. Então existem 5 hábitos dos campeões de memorização. Há pessoas que participam de campeonatos de memória e é claro que são hábitos que você deve levar para a sua vida, para o seu dia a dia. Observe, e são hábitos que você potencializa a tua memória em até 10 vezes. Uma memória 10 vezes melhor, sem técnica, simplesmente por, primeiro, fazer atividade física. Que seja uma caminhada, uma corrida ou algum tipo de esporte que você gosta de praticar, faça isso 3 vezes por semana, durante meia hora. Isso mexe com a tua circulação, mexe com o teu organismo. Além disso, te deixa mais animado, te deixa disposto. Pessoas que fazem atividade física toleram melhor o trabalho sob pressão, melhora o humor. Então, a atividade física, ela tem um ganho real de memória por causa dela. Outra coisa, alimentação saudável. Pela manhã, de preferência. Não que você tenha que fazer um banquete na sua casa. De repente, um copo de vitamina, um sanduíche, uma coisa nutritiva, uma fruta, vai ajudar bastante. E é interessante entenderem, gente, que dificilmente a ciência conseguirá criar um remédio para a memória. Porque se existisse um remédio para a memória, teria que fazer o seguinte efeito. Bom, estou aqui preocupado, não sei onde deixei um contrato, vai começar uma reunião e eu não lembro onde eu coloquei aquela pasta. Então eu ligo na farmácia, eu peço um Lembrex. Olha, mas mande um Lembrex urgente, eu preciso lembrar onde deixei uma pasta. E a pessoa vem, aplica na veia, age no meu organismo e em 2 minutos eu me lembro exatamente onde eu deixei. Deixei aqui na segunda gaveta desta mesa, debaixo desses documentos. Bom, sabe quando que existirá um remédio que faça você lembrar? Nunca. Por que não existe? Porque a memória, ela é inacessível. A memória, o cientista até hoje, ele não sabe dizer exatamente aonde fica localizada a memória. Fica no neurônio? Fica nas sinapses? Fica numa parte exclusiva do cérebro humano? Não se sabe dizer. E por que não conseguimos dizer, gente? Claro que a memória depende da interação, dos mecanismos do cérebro. Mas onde está gravada a informação, o seu nome? Onde está gravado o número de um telefone? Onde é que você grava a letra de uma música? É no neurônio? Não se sabe ainda. E por isso que é difícil criar um remédio que faça você lembrar de algo. Professor, mas eu tomo ginkgo biloba todos os dias, que dizem que é um remédio para a memória. Olha, se você pegar o ginkgo biloba, a indicação dele qual é? Ele é um vasodilatador, ele é um remédio que melhora a circulação. É claro que indiretamente, uma boa circulação implica numa melhor oxigenação. E por isso, em tese, eu deveria ter uma boa memória por causa do ginkgo. É isso que acontece, pessoal? Não. Porque não adianta tomar uma carreta de ginkgo se eu não fizer atividade física, se eu não me alimentar corretamente, se eu não beber água, os 2 litros diários que nós temos que beber ao longo de um dia todo. Então o ginkgo sozinho não vai fazer efeito nenhum.
É claro, meus queridos, se você for numa farmácia e pedir remédios para a memória, o balconista vai colocar uma dúzia de remédios para a memória. Agora, se você observar a indicação desses remédios, são polivitamínicos, suplementos, são remédios que melhoram o seu sistema nervoso, porque a memória é inatingível. Tá certo? Então, beber água é importante para melhorar um hábito, né? O sono é um outro hábito necessário. Dormir bem. Pessoas que não dormem comprometem todo o processo de memorização. Se você aprende se você assiste uma aula bacana, se você aprende uma série de coisas ao longo do dia, se naquela noite você não dormir, não é que você vai esquecer, você vai comprometer muito daquilo que aprendeu. A gente tenta aprender mais, fazer mais coisas durante o dia, e a única forma de encontrar mais tempo é espremendo o tempo de sono. Porém, quanto mais eu aprendo, melhor tem que ser o meu sono. Este sono, o melhor sono implica em dormir mais, entre 6 a 8 horas, bem dormidas todas as noites. Se eu não durmo isso, menos de 6 horas todas as noites, eu posso comprometer um processo de memorização. Dormir bem é um hábito necessário, portanto, e mais do que isso, gente, exercitar a sua memória. Os campeões de memória o tempo todo ficam exercitando, porque a memória é assim, quanto mais você usa, melhor ela fica. Agora, o que seria nossa memória? A memória é um lugar onde nós guardamos as informações, aquilo que nós conhecemos. Se a memória fosse uma espécie de arquivo, o que seria uma memória de acesso rápido? Quando é que você teria um acesso rápido ao seu conhecimento? Quando essa memória estivesse de que forma? Organizada, não é isso? Bom, se fosse no mundo físico, é possível organizar memórias. Agora, no mundo mental, é possível organizar as memórias? Bom, aí vem um neurocientista e diz o seguinte: a palavra cruzada seria um dos bons remédios para a memória. Palavra cruzada. Sabia? Sabe por quê? Porque a memória é um conjunto de conhecimentos. Imagine a memória como uma sopa de letrinhas, uma sopa de conhecimentos. Quando você esquece de mexer a sopa, o que acontece? Ela queima, ela gruda no fundo. Agora, se você mexe constantemente, você terá sempre um fácil acesso. Então, a memória é assim. Através da palavra cruzada, você consegue uma ativação legal. Preste atenção nessas charadas e veja se você consegue lembrar. Com 6 letras. O filhote da rã. Qual é o filhote da rã? Girino. Me diga, você pensou em girinos hoje, durante o dia? Não. Ontem você pensou? Não? Essa semana, este mês, este ano você pensou em girinos, mas lembrou, não lembrou? Então, o que a palavra cruzada faz com você? Ela faz você buscar lá no porão da memória um conhecimento que você já não usava há um bom tempo. Quer ver uma outra? Gato que persegue o piu-piu no desenho, na televisão. Frajola. Escreva a palavra frajola. Escreva. Frajola. E me diz uma coisa. Qual foi a última vez que você escreveu frajola? Nunca escreveu frajola. Pela primeira, quer dizer, você tem um conhecimento na tua memória que você nunca usou para nada. Mas estava guardado. E a palavra cruzada foi o meio pelo qual você ativou aquele arquivo, aquela memória. Então você vai lembrando das coisas. Quer ver só? 2 letrinhas. Interrogação Mota, cantor. É de Mota. Percebe? Então você vai melhorando tua memória dessa maneira. Tá? Através da palavra cruzada. Agora isso daqui, gente, não é um passa-raiva. É um passatempo. Tem pessoas que compram, não conseguem resolver, ficam com bronca, ficam com raiva. É um passatempo. A sacada da palavra cruzada é você comprar um nível fácil. Porque a sacada é ficar lembrando de coisas que você já conhece. É um nível fácil, é um nível muito difícil, faz com que você tenha que ativar memórias. Não vai ativar porque você não conhece. Dentro desse raciocínio, quer dizer, mexer naquela sopa de conhecimentos, palavra cruzada, leitura. A leitura ajuda a melhorar a memória. Tá? A redação é um super exercício para a memória, porque para você escrever uma frase com 50 palavras, você tem que abrir uns 500 arquivos na tua memória. Pessoas que escrevem bastante são pessoas com a mente lúcida, tá? Um raciocínio rápido, uma memória rápida. Tá? São bons exercícios. E aquelas pessoas que têm mais idade avançada, pessoas idosas, você não deve se aposentar nunca. Porque a aposentadoria seja o descanso do corpo e o seu cérebro entre numa fase de estimulação.
Eu me aposentei, ótimo, agora eu vou escrever minhas memórias, eu vou ler livros, eu vou dar aula, vou ensinar, passar para os outros as experiências que eu tive ao longo da minha vida. Pessoal, mesmo na idade avançada, é possível ter uma boa memória. Nós não estamos condenados a perder memória porque chega a idade. Eu conheço pessoas de idade avançada com memória perfeita, lúcida, uma pessoa com raciocínio rápido. Quer um exemplo? Dercy Gonçalves. Quantos anos tem a Dercy? 100 anos. Está no palco, está dando show, está tirando aplausos das pessoas. Outro exemplo, esse já faleceu, Roberto Marinho. Faleceu com quantos anos? 98 anos, na presidência de uma empresa. Então, uma coisa é levar o seu corpo aos 100 anos de idade, outra coisa é a lucidez aos 100 anos. E essa lucidez dependerá daquilo que você fizer hoje com a tua memória. Então, a memória é assim, quanto mais você usa, melhor ela fica. Quanto menos você usa, pior. Então, se você pensar em atividade física, beber água, boa alimentação, sono, exercitar sempre a tua memória, você teria 5 hábitos que fazem deixam a tua memória 10 vezes melhor do que está, sem técnica alguma. Então, é um conjunto de hábitos. E nós temos uma premissa, então, que é essa daqui. Se você deseja uma boa memória, primeiro, trate bem do seu sistema nervoso. Cuide bem de você. Esteja de bem com a vida, no trabalho, nos relacionamentos, na família. Se tudo estiver bem, você estará bem. E se você me disser assim, professor, tenho uma péssima memória, eu vou dizer, me desculpe, mas você está enganado. Professor, tenho uma excelente memória, vou dizer, você também está enganado. Tanto a memória ruim quanto a memória boa não existe. A memória não é uma questão de ter, a memória é uma questão de estar. Professor, hoje eu estou com uma boa memória porque hoje estou bem. Hoje eu estou concentrado porque hoje estou bem, estou animado, gosto daquilo que eu faço, estou de bem com a vida. E, gente, nem a melhor técnica de memorização do mundo fará efeito se você não estiver bem. Nem um campeão mundial de memória, o suprassumo da memória mundial, ele não terá condições de desempenhar um exercício se ele não estiver bem. Se ele não dormiu à noite, se ele não se alimentou, se ele não faz atividade física, se ele vive aborrecido, estressado, deprimido. Então isso é uma premissa necessária. Tá? Depois que eu estiver bem, eu posso desejar uma boa memória. Então isso é uma condição para quem almeja mais concentração. Outra coisa, o funcionamento da memória mecanismos da memória são coisas simples se você entender. Vejam só, como se forma uma memória. As experiências, as informações que eu recebo do mundo, recebo através dos 5 sentidos. Todo mundo sabe disso. Visão, audição, olfato, paladar, tato. Essas experiências, essas informações nos fazem passar por experiências boas, experiências ruins. Por exemplo, imagine uma criança mexendo com eletricidade, numa tomada, num fio desencapado, de repente ela encosta naquele fio e leva uma descarga elétrica. Ele leva um choque. Ao levar essa descarga elétrica, ela passa por essa experiência ruim, a mãe vem correndo, a criança chora, a mãe tenta acudir. Bom, depois que ele passou pela experiência, o hipocampo e outras partes do cérebro envolvidas com a aprendizagem, grosso modo, ele começa um diálogo interno. Seria mais ou menos assim. O hipocampo ele diz, consciência, o que foi que aconteceu aí fora? A consciência, eu acabei de levar um choque. Estou assustado, queimou meus dedos, nunca senti isso na minha vida. Então o hipocampo ele pergunta, esse negócio de levar choque é importante? Coloca a tua vida em risco? O que vocês acham? Sim. Entendendo que é uma experiência que coloca a vida em risco, ele escolhe uma memória forte, grava a experiência, é uma codificação e deixa à disposição da lembrança. O que seria essa lembrança, gente? Pode passar o tempo que for, aquela pessoa sempre vai lembrar que a eletricidade mata. E terá mais cuidado por causa disso. Então, no primeiro momento, o que é memória humana? Ela é um mecanismo de defesa. É através da memória que nós nos protegemos de acidentes, de erros, de problemas. Isso acaba justificando a indústria da cerca elétrica. Já chegou na tua casa a indústria da cerca elétrica? Quer dizer, você esticou os arames, ligou os sensores, tudo funcionando. Magnífico, não? Mas me diga, você já colocou a mão para ver se está funcionando mesmo? E por que a gente não põe a mão? Porque a memória não deixa, né? Estou indo colocar a mão para ver se está... A memória diz assim, não põe a mão que não vai ser legal essa experiência. Isso vale para um ladrão também.
Quer dizer, o ladrão ele não vai colocar a mão, ele vai jogar um gato, não sei, um galho, né, um pedaço, menos colocar a mão. Então é importante nós entendermos. Primeiro, a memória é um mecanismo de defesa que guarda tudo que provoca dor e sofrimento. São as experiências negativas. Tá? Exemplo de experiência negativa. Você foi para um lugar, comeu um determinado tipo de alimento diferente, você passou mal com aquele alimento. Você foi internado, teve que tomar soro. Uma diarreia terrível. Me diga, depois dessa experiência, você volta a comer aquele tipo de alimento? A pessoa fica traumatizada, né? Ela não quer repetir aquilo. Tá certo? São experiências negativas. E o interessante da memória negativa é que às vezes você não precisa passar pela experiência para guardar. Quem é que tem trauma de jiló sem nunca ter comido? Né? Aquela pessoa que ela tem medo de beber manga com leite porque diz que morre, que mata. Né? Então são experiências que não são verdades são situações que não se sustentam, tá? Mas para a pessoa são verdades, na verdade, são memórias. Um dia minha mãe me chamou, eu tinha uns 8 anos de idade, ela me chamou para ter uma conversa séria. Né? Filha, você está vendo esse chinelo jogado aqui na sala, no chão? Eu falei, estou vendo, mãe. Você está percebendo que um deles está virado? Sabe a história do chinelo virado? Então a minha mãe disse, olha, você sabia que chinelo virado a mamãe morre? Aquela coisa de homem do saco, a bruxa descabelada que põe medo nas crianças, né? Poxa, eu tinha 8 anos, eu corri, guardei o chinelo no armário e minha mãe ficou feliz da vida, mas eu passei a ser uma criança limitada. Toda vez que eu via um chinelo virado, eu saía desvirando e ia na casa dos outros. Oi, tudo bem? Dá licença? Desvirar seu chinelo? Aqui. Eu dormia na parte de cima da beliche, sentava na beliche e jogava o chinelo. Caía um certo e o outro virado. Toda noite tinha que descer, colocar o pé no chão frio, desvirar o chinelo, né? Às vezes eu ficava com preguiça, eu estava muito frio, não descia para desvirar, mas também não dormia. Ficava preocupado, será que a minha mãe não vai morrer esse negócio de chinelo virado? Já me libertei disso, né? Mas tem gente que fica com medo de passar embaixo de escada, com medo de gato preto que cruzou a frente. Quer dizer, são crenças que nós formamos, né? Então é importante ter esse cuidado. Memórias negativas, elas formam por coisas que você já ouviu dizer ou por experiências que você passou. Existem também as memórias positivas. O que é uma memória positiva? É aquela memória formada por uma experiência prazerosa. Uma experiência bacana, alguma coisa gostosa. Por exemplo, você chega na tua casa e tem ali um bolo de chocolate, um pudim de leite condensado. Você come, é a sua paixão, você come um pedaço, o paladar estimula cérebro, memória, e o hipocampo ele pergunta, consciência, o que aconteceu aí fora? A consciência me diz assim, olha, acabei de experimentar um pudim dos deuses. O hipocampo ele diz assim, tem mais um pedacinho? Aí você vai lá e corta mais um pedacinho. Terminou, ele diz assim, tem mais um tiquinho? Mas só um tiquinho. E quando você vê de tiquinho em tiquinho, já comeu o pudim inteiro. Quando a experiência é positiva, eu quero repetir. Quando a experiência é negativa, eu quero evitar. Esse é o mecanismo básico da memória. Agora, considere experiências positivas. Cigarro, álcool, drogas. Que seria bom nem experimentar essas coisas. Sabe por quê? Por que não é negativa? Porque o dano que causa é a longo prazo, não é a curto prazo. É médio e longo prazo. Então o que fica num primeiro momento? A experiência da nicotina, a experiência da cocaína, da maconha, a experiência mental do álcool. O raro prazer, como dizem. E eu terei o desejo de repetir mais algumas vezes, repetir até um momento que aquela memória se torna vício. E aí, meu amigo, não adianta você me dizer assim, tem algo que faça apagar a memória? Não, porque a memória humana não se apaga. Não tem como apagar a memória. Nem por hipnose. O máximo que a terapia cognitiva faz quando a pessoa passa por um trauma, tá? Ela faz você lembrar tantas vezes daquele trauma. Toda sessão, você senta, tem que lembrar do trauma, tem que contar o que você sentiu, o que você passou. Só que lá pela 34ª sessão, né, que o terapeuta diz assim, olha, vamos falar do trauma. Você tem que falar do trauma de novo. Pô, já estou cheio de falar, quer dizer, você acaba eliminando aquele trauma, né, por se tornar algo comum.
Não porque apagou, claro, o que fica ali é a sensação de que apagou da memória. Na verdade, apagou não. Você não pensa mais naquilo. Mesmo um dependente químico, ele é internado numa clínica, ele se livra, ele para de usar a droga. Mas não é que tirou aquilo do organismo dele, da memória. Pode passar 30 anos sem usar drogas. Se um dia você abordar e perguntar, vem cá, você se lembra da experiência que tinha com o uso da maconha? E qual é a diferença da maconha para a cocaína? E para o álcool? Ele vai dizer exatamente qual é a diferença. Ele esqueceu? Não. Mudou de objetivos. É o que normalmente acontece com essas pessoas. Elas se libertam porque mudaram de plano, mudaram de objetivo. Muitas vezes encontram a saída através da religião. E religião não implica em usar drogas. Agora, leva isso para o campo acadêmico. Bom, descobrimos que nós memorizamos instantaneamente tudo que provoca dor, sofrimento e prazer. Me diga, o ato de estudar dói? Não dói estudar. Causa prazer? Prazer, gente, o que eu estou dizendo é o seguinte, você pega aquele Código Civil, 500 e tantas páginas, letra miudinha, quando você pega aquele livro na mão, o hipocampo ele dá um salto e diz assim, cara, que delícia, vamos ler esse livro agora. É assim, não? Não tem meio prazer. Ou você sente prazer pela matéria ou não sente. E quando a área acadêmica, quando o ato de estudar não causa nem dor e nem prazer, para onde é que vai tudo aquilo que você está recebendo? Bom, alguns teóricos dirão o seguinte, vai para aquilo que nós chamamos de ralo da memória, ou memória de curta duração. É uma memória de curta mesmo, é uma memória de reconhecimento. O que seria essa memória de curta duração? Se eu tenho que sair desse auditório, eu sigo por um corredor, subo uma escada, viro à direita, saí. Eu não fico lembrando do corredor, lembrando da escada, lembrando da porta. Foi uma memória de trabalho, serviu para me localizar. Por exemplo, você descobriu que, na condição de profissional, de atendente, né, de vendedor, não sei, você descobriu que tem que perguntar o nome do cliente, não para memorizar, só para ser gentil. Então você realmente pergunta, oi, tudo bem? Qual o seu nome? Ah, seu Sebastião, seja bem-vindo. Pronto, eu fui gentil. Resolvi meu problema. O que acontece com o nome? Vai para o ralo. E 30 segundos depois, quando eu vou dizer o nome, cadê? Não é que eu esqueci, gente, eu nem memorizei, eu nem gravei o nome dessa pessoa. Agora, essa memória de curta duração, para melhorar, gente, tem que prestar mais atenção, fazer uma tarefa de cada vez, concentrar-se nessas atividades. Quer dizer, estou conhecendo alguém, prestar atenção no nome da pessoa, olhar para o rosto da pessoa, repetir pelo menos umas 6 vezes durante o contato. Senhor Sebastião, seja bem-vindo à nossa loja, me acompanhe, por favor, senhor Sebastião. O senhor aceita um cafezinho, senhor Sebastião? Tem aqui açúcar ou adoçante? Bom, senhor Sebastião, deixa eu lhe mostrar os nossos produtos. Quer dizer, estou dizendo o nome da pessoa. No mínimo 6 vezes, esta é a regra, durante o contato. Não são 6 vezes de uma vez. Olha, Sebastião, né? Espera aí. Sebastião, volta aqui. Não é isso, gente. Aos poucos eu vou dizendo o nome dessa pessoa. Aí você retém. Para fugir dessa memória de curta duração. Quer dizer, quando eu presto atenção, já melhora. Agora veja como a nossa memória é perfeita e a gente não se dá conta disso, né? Você conhece uma outra pessoa e você se encanta. Você se apaixona pela pessoa. Você esquece o nome dela? E é só o nome que fica gravado? Não. Nome, endereço, telefone, local de trabalho, o que faz no trabalho, onde ela estuda, o que ela estuda. Você entra no Orkut da pessoa. Você lê o perfil, sabe todos os filmes que ela assistiu, todos os livros que leu, você tem o signo da pessoa. Data de nascimento, me diga, precisou de caneta para escrever? É porque quando você gosta, é porque quando você tem interesse, quando você quer, você entra num domínio de memória intermediária. Veja só, uma memória ativada pela maior duração. Quando estou interessado, eu entro nesse tipo de memória. Quando eu estou motivado. Ou seja, quando você quer, você memoriza. Outro dia a mãe de um aluno, ela me perguntou, professor Renato, meu filho de 14 anos, o menino vai mal na escola, ele não consegue passar nas provas, só tira nota baixa, não tem alguma técnica, alguma coisa? Eu perguntei para essa mulher, mas vem cá, o seu filho não é bom em nada? Não, ele é bom sim, ele é campeão regional de videogame, ele adora futebol, sabe a escalação de todos os times do Campeonato Brasileiro.
Bom, me diga, esse garoto tem problema de memória, gente? Tem problema de concentração? De forma alguma, ele tem falta de interesse nos estudos, ou falta de motivação. O papai, a mamãe, o professor tem que motivar essa criança, né? Tem que despertar o interesse. Tá? E como que você faz isso? Olha só, mantenha um estado mental positivo, tá? Motivado, interessado. Quando você está... As pessoas que procuram um curso de memorização, não procuram pelas coisas que gostam de fazer, não. Normalmente procuram pelas coisas que detestam fazer. E para aquilo que você não gosta de fazer, não adianta desejar boa memória. Simplesmente não memoriza. Então não adianta dizer assim, olha, eu não vou com a cara daquele professor. Olha, o único prejudicado na história é você. Se tem um professor que você não gosta, saiba, você vai ter que olhar para ele pelos próximos 6 meses. Bater de frente, o único prejudicado é você, porque o seu sistema atencional não será focado nele. Será focado em tudo, menos no professor. E uma decisão inteligente seria, olha, tudo bem, eu vou ter que conviver com esse professor, mais fácil ser amigo dele, né? Deixa eu encontrar algo de bom, deixa eu bater um papo, quem sabe não tem alguma coisa que seja legal? Normalmente tem, tá certo? Então é a forma como você encara as atividades também ajuda a melhorar a sua memória. Bom, e nós teríamos um terceiro mecanismo que nós chamamos de memória de longa duração. Que memória é essa, gente? É a nossa memória de vida. É a memória das habilidades. É aquela memória formada por experiências que você repete sistematicamente. Existem matérias que, devido à complexidade, você não queira ver uma única vez e achar que já gravou, já guardou. Devido à complexidade, você tem que revisar algumas vezes. Pelo menos uma vez a cada 15 dias, pelo menos uma vez por mês, é legal você retomar aquela matéria, aquele conteúdo, porque é complexo. Às vezes o aluno tem a falsa sensação de que aprendeu. O professor ensina uma fórmula, o aluno ele entende, ele faz exercícios com a fórmula. Agora, entender o exercício significa que no dia da prova ele vai lembrar da fórmula? Nem sempre. Por isso que pela complexidade eu tenho que revisar algumas vezes. Essa memória de longa duração. Então como é que eu faço para melhorar essa memória? Repita sistematicamente uma mesma tarefa, um comportamento ou um assunto. E aí, repetir algumas vezes, você guarda. Porque, gente, repetição é assim. Você guarda até o que não quer. Sabe aquelas músicas fáceis, músicas sem letra nenhuma? De tanto repetir, você não grava aquilo? Não guarda? Então, existe esse fenômeno em nós. Essa memória de longa duração. Você guarda por toda a sua vida. Certo? Um vocábulo em inglês, por exemplo, você quer aprender inglês. Não adianta fazer aquele curso de 6 meses... aquele curso ou aquele curso de 3 anos e ficar um período sem usar aquilo que aprendeu. A memória não é que esquece, a memória fica lenta. E o inglês fluente que muitas pessoas desejam é dado pelo número de vezes que você utiliza aquilo. Então veja, para melhorar a memória, o segredo para ter uma memória eficiente, em primeiro lugar, cuide bem do seu sistema nervoso, esteja bem. De bem com a vida, no trabalho, dentro de casa. É possível viver num mundo sem se estressar? Claro que é. O estresse que nós sentimos, gente, a irritação que nós sentimos muitas vezes, não é a tarefa que deixa a gente estressado, é a forma como encaramos aquela tarefa. Eu já vi gente estressada porque tem que apagar uma luz. A esposa diz assim, bem, apague a luz para mim. Ele faz aquele brigueiro dentro de casa. Então não é a tarefa que deixa a gente estressado, é a forma como nós encaramos. Então tente conviver bem. Outra coisa, trabalhe e estude com prazer. Porque para aquilo que você gosta, você tem boa memória. E para aquilo que você acha que não gosta, inverta esse paradigma. Comece a gostar. Você vai ver como sua memória acaba colaborando. Tá? Adote um estado mental positivo em relação às matérias. Tá? Não confunda também falta de memória com falta de organização. Muitas pessoas desorganizadas acham que é a memória que está falhando. Perdem tempo, perdem objeto, perdem dinheiro. E, na verdade, é falta de organização mesmo. Pessoas organizadas não esquecem. Nas suas tarefas. Pergunte para a sua memória, converse bastante com a sua memória. Estou indo para o colégio, o que eu preciso levar? Estou indo para o trabalho, alguém me pediu um favor? Estou levando todos os objetos que eu trouxe? Isso faz com que você lembre. Agora, quem não pergunta para a memória não lembra. E estimule a sua memória através de exercícios
Tá? Exercícios que realmente mexam com a tua memória. Esse negócio de jogo de xadrez, jogo de dama, dominó, jogo de carta, isso não melhora a tua memória. Tá? Isso depende da memória. Melhora o raciocínio. Memória é um conjunto de conhecimento. E esse conhecimento você só melhora quando você manipula, quando você usa. Às vezes tem um advogado que em textos jurídicos ele é uma fera, mas não lembra o nome do sobrinho. Porque em assuntos jurídicos ele conhece, ele mexe o tempo todo com aquilo. Lá dentro de casa a família anda esquecida, vamos dizer assim. Então exercite a tua memória nos setores que você achar que está com a memória lenta. Porque esse negócio de memória ruim, meus queridos, isso não existe. Acredite mais em sua memória. Muito obrigado.